Graças a Deus, que bom estarmos aqui novamente, não é? Para quem não me conhece, esse é o canal Mensageiro Distante. Eu sou um mensageiro distante para a misericórdia e graça de Deus. E para aqueles que me conhecem, que Deus possa abençoar a sua vida por continuar sendo membro desse canal. E como sempre, nós vamos meditar naquilo que é mais importante, que é o foco principal desse canal, que é a palavra de Deus. Ok? Então, sem perder tempo, indo bem direto ao assunto, nós vamos ler um texto bíblico e vamos refletir sobre verdades importantes para a nossa vida que Cristo quer que nós aprendamos. Ok? Mas antes disso, não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar. Compartilhe sempre a palavra de Deus, pois o mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Ainda mais nós que estamos no período de carnaval. Quantas pessoas não precisam ouvir a mensagem de Deus para este tempo? Muitas pessoas. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui. Você pode abrir no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 20, versículo 21 e 22. Nós vamos ler 3 versículos bíblicos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, 21 e 22. Amém? Encontrou aí? Se você encontrou, então leia juntamente comigo. Está escrito assim: Na verdade vos digo que vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. E vocês estarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Na verdade vos digo que vocês chorarão, se lamentarão, e o mundo se alegrará, e vocês estarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, ela não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Versículo 22. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, 21 e 22. Entrando já nesse texto bíblico e para nossa reflexão nesse dia, eu começo dizendo que as palavras de Jesus aqui são ditas em um momento em que ele está num cenáculo reunido com os seus apóstolos para celebrar a Páscoa judaica. Jesus era judeu. Ele está aqui para celebrar a Páscoa judaica num cenáculo específico escolhido pelos seus discípulos segundo a ordem e a orientação de Jesus. Quem conhece os evangelhos sabe muito bem que Jesus orientou os discípulos, os seus apóstolos, a procurar um lugar específico para essa celebração. Bom, então o contexto aqui, o cenário aqui, é Jesus já no cenáculo com os seus apóstolos. E é interessante porque nesse momento aqui, Jesus ele está um dia de ser entregue às autoridades romanas, às autoridades de Israel, como alguém que era insubordinado e estava contra a nação, que havia blasfemado, que eram as acusações que eles usariam contra Jesus. Então Jesus ele passa seus últimos momentos com os seus apóstolos e ele dá instruções específicas. É interessante dizer que Jesus está aqui para celebrar a Páscoa. A Páscoa judaica ela tinha um tema bem específico, que era a celebração da saída de Israel ou da libertação de Israel da escravidão no Egito. Só que quando Jesus vai celebrar a Páscoa, ele institui um novo memorial. E esse memorial é conhecido como a Santa Ceia do Senhor. O objetivo da Santa Ceia do Senhor é justamente a celebração da libertação, ou daquele que nos libertou. Não de um cativeiro físico,
mas também de um cativeiro espiritual. Ou não exatamente de um cativeiro físico, mas principalmente de um cativeiro espiritual. Enquanto que a Páscoa celebrava a libertação da escravidão do Egito, a Santa Ceia do Senhor celebra a libertação da escravidão do mundo, das garras de Satanás. Jesus, ele é o Cordeiro da Páscoa. Na Páscoa é celebrado, segundo os ritos judaicos, o cordeiro é morto e ali é comido juntamente com os familiares, em volta da mesa com seus cajados e suas sandálias em seus pés. Então, o cordeiro aqui aparece na Páscoa. Quanto à Santa Ceia do Senhor, nesse ponto, Jesus ele já é o cordeiro. Ou seja, Jesus é o cordeiro que é celebrado na Santa Ceia. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, na Páscoa há o cordeiro e na Santa Ceia também há o cordeiro, mas com o sentido espiritual. Bom, Jesus está aqui com os seus apóstolos, com os seus 12 apóstolos, para celebrar, glória a Deus. O ponto aqui interessante é que quando Jesus começa a instruir os discípulos, ele não começa aqui no capítulo 16, pelo contrário. Para que possamos entender os versículos que nós acabamos de ler, os 3 versículos, onde Jesus fala sobre o seu povo que choraria e se lamentaria, nós precisamos voltar aos capítulos 13 até o capítulo 16, que é onde Jesus começa a sua instrução aos seus apóstolos. Então, se você puder folhear rapidinho aí, volte comigo no capítulo 13 e depois nós vamos até o capítulo 16. Se estiver na sua Bíblia, como está na minha, vai estar escrito assim: Jesus ensina os seus discípulos. E Jesus começa aqui no capítulo 13 dando as instruções finais aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E ele começa falando sobre os discípulos lavarem os pés uns dos outros. Na verdade, ele falava sobre o trabalho de comunhão, o trabalho de serviço que eles deveriam ter entre eles. Na verdade, Jesus estava dizendo sobre a comunhão e a abnegação em ser prestativo uns aos outros no seu reino, na sua obra. E ele começa dando o exemplo, porque o mestre por excelência, ele dá o exemplo primeiro com a sua vida, depois com as suas palavras. Então, Jesus ele está aqui instruindo os discípulos. Ele começa falando sobre eles lavarem os pés uns dos outros. Depois, ele faz um aviso a Pedro, aí no versículo 31 do capítulo 13. E Jesus vai instruindo. Quando chegamos no capítulo 14, Jesus ele acalma o coração da sua igreja. Ele acalma o coração dos seus apóstolos. Ele acalma o coração do seu povo, quando ele diz que não se deve ficar preocupado, mas crer em Deus e crer nele. Porque na casa de seu pai há muitas moradas, ele iria e depois ele voltaria para buscar o seu povo. E Jesus vai falando, no versículo 15 do capítulo 14, Jesus ele vai falar sobre a promessa do Espírito Santo, dizendo: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, no original grego, o Paracletos, ou seja, aquele que vai encorajar vocês, que vai fortalecer vocês, que vai animar o coração de vocês. E ele virá e manifestará a obra de Deus. Jesus vai falando e nós chegamos então no capítulo 15, onde Jesus fala sobre a frutificação e a importância de estar conectado nele, pois ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos, e é importante estar conectado em Jesus para que possamos frutificar. Versículo de número 16, Jesus fala sobre que ele nos escolheu e nos nomeou para que possamos ir e dar frutos, a fim de que o nosso fruto permaneça. E tudo quanto pedimos em seu nome, ele nos conceda. Aí no versículo 18 até o versículo de número 27, Jesus fala sobre a oposição que viria sobre eles. Porque da mesma forma que ele enfrentou oposição, os apóstolos também, a sua igreja enfrentaria oposição, enfrentaria uma resistência do mundo. Ele diz aqui no versículo número 20,
do capítulo 15, se a mim perseguiram, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aquele que me aborrece, também aborrece ao meu Pai que me enviou. Mas ele, mais uma vez, ratifica a volta, a chegada do Consolador, no versículo 26, quando ele diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará, ele falará de mim. Aleluia. E nós chegamos então no capítulo 16, onde Jesus ele vai falar sobre o Espírito Santo ainda e ensinar os discípulos a orar em seu nome, e também ele vai falar sobre o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. E nós chegamos então no versículo 20, 21 e 22, que é o versículo onde nós lemos, tá bom? E aqui eu quero fazer algumas observações. Quero fazer 3 observações nesses 3 versículos do capítulo 16 do Evangelho de João. Aqui Jesus fala sobre a igreja que chora, a igreja que iria chorar, ou seja, os cristãos que iriam chorar. Ele diz: olha, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar e vocês vão ficar tristes. E quando isso acontecer, o mundo ele estará alegre. É preciso entender que Jesus está falando aqui para a igreja do seu tempo. Jesus está falando aqui para a igreja dos seus dias, que estava ali representada pelos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos estavam representando a igreja, o início da igreja, da igreja do Senhor na terra. E aqui Jesus está falando para ela. Jesus está dizendo: olha, você vai se entristecer. Jesus diz: olha, vocês vão se entristecer, vocês vão ficar tristes, vocês vão se lamentar. Lamentar, para quem não sabe, é suspirar, é queixar-se de alguma coisa. Então Jesus está dizendo: vocês vão se queixar, vocês vão se lamentar. E o mundo, nesse exato momento, ele vai estar alegre. É claro que Jesus está falando aqui do que iria acontecer após a sua morte, após ele ser crucificado. E isso nós vemos se cumprir lá no capítulo 20 de João, desse mesmo evangelho aqui de João, onde os discípulos estavam de portas fechadas, escondidos, temorosos, com medo dos judeus, porque o seu mestre, aquele que havia andado com eles 3 anos e meio, havia morrido, e eles pensavam ali que toda a obra de Jesus havia se acabado. E, na verdade, não. Isso fazia parte do plano de Deus. Porque há muitos que pensam que a morte de Jesus ela foi uma consequência, mas não. Na verdade, era um plano de Deus. Um plano de Deus para que o homem fosse resgatado através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então não foi uma consequência, foi algo planejado por Deus. Deus ele apenas permitiu que os eventos se desenrolassem segundo a sua presciência. Paulo vai dizer que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. Então era plano de Deus que Cristo morresse pela humanidade, a fim de que a humanidade fosse resgatada dos seus pecados. Então Jesus estava falando para a sua igreja, estava falando para os apóstolos: olha, vocês vão se entristecer. Se você voltar um pouco nos versículos atrás, você vai perceber que ele já havia dito o motivo dessa tristeza. Quando ele diz que por um pouco vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e vocês então me verão. Está aí no versículo 17, um dos versículos anteriores ao versículo que nós estamos lendo aqui. E eles se perguntavam: mas o que quer dizer isso, Senhor? Um pouco e não sabemos o que você está dizendo. Versículo número 18. E Jesus estava falando sobre a sua morte e crucificação. Ele estava dizendo: vocês vão se entristecer, vocês vão se lamentar e o mundo estará alegre nesse exato momento. Ele falava sobre os líderes ali que estariam contentes, acreditando que deram fim a Jesus e a sua causa, os líderes religiosos. E na verdade não, tudo fazia parte do plano de Deus. E é o diabo quem é pego de surpresa aqui.
como diz um certo pregador. Se ele pensava que matou Jesus, na verdade Jesus ao terceiro dia ressuscita e depois, por um espaço de alguns dias, permanece na terra e depois ele ascende aos céus e está à direita de Deus e intercede por nós. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que, embora essa mensagem seja para a igreja daqueles dias, também ela é aplicável aos nossos dias também. Ou seja, Jesus ele fala aqui nesses versículos para uma igreja dos seus dias, mas também fala para a igreja dos nossos dias também, a igreja do futuro, a igreja que antecede a sua segunda vinda. E ele diz, olha, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, vocês vão suspirar pela minha presença e vocês vão ficar tristes, mas o mundo ele vai se alegrar, ele vai estar alegre. Isso condiz muito com o que está acontecendo em nossos dias hoje. Enquanto muitos cristãos eles estão sofrendo, estão chorando, estão lamentando, o mundo ele vive como se nada disso estivesse acontecendo, como se isso não fosse um sinal para ele de que a igreja suspira por aquele que há de voltar em glória. E aqui eu quero destacar e eu fazer uma seguinte observação. E a primeira observação que eu destaco aqui é sobre o contraste entre o mundo e a igreja. Enquanto que a igreja está em tristeza, enquanto a igreja do Senhor, na verdade, ela suspira pela presença de Deus, anseia pela sua presença, como a igreja aqui nos dias de Jesus, em que ansiou por ele, e ali eles ficaram se perguntando o que havia acontecido, com a sua causa, o que havia acontecido com ele. Em nossos dias, a igreja de hoje, ela deve suspirar, ela deve ansiar, ela deve chorar e desejar a volta do seu amado Salvador. É esse o ponto aqui que eu quero observar primeiramente. O contraste marcante entre a atitude da igreja e a atitude do mundo. A igreja está lamentando, a igreja está chorando, a igreja está triste pela volta de Jesus. Pelo menos é essa a postura que Cristo espera da igreja, que ela esteja ansiosa pela sua volta. Então, o que está implícito aqui é o contraste entre o mundo e a igreja. Essa é a primeira observação que eu faço. O contraste entre o mundo e a igreja. Mas alguém pode se perguntar, e o que significa contraste? Bem, contraste é algo que é diferente, distinto, algo que é oposto a outra coisa quando comparado. Então, Jesus está aqui revelando para o nosso entendimento sobre a diferença entre o mundo e a igreja. Então, é inadmissível que em um tempo de carnaval como o que nós estamos vivendo, cristãos estejam compartilhando da mesma alegria do mundo. Pelo contrário, eles devem estar tristes, devem estar em luto, desejando a volta do Senhor e vendo o mundo precisando de salvação. Quando nós vemos ali o apóstolo Paulo, quando ele está ali na Grécia, e ele caminha e ele observa tantas estátuas ali, cada uma atribuída a um Deus, seu coração ele fica triste vendo tamanha idolatria que havia naquela cidade, no meio daquele povo. Essa é a visão que a igreja deve ter. Ela deve ficar triste vendo o mundo no estado em que está, quando Cristo está tão perto de voltar. Mas o que está implícito, na verdade, nesse versículo é que realmente existe um contraste com o mundo. Ou seja, o povo de Deus é um povo que suspira por Jesus, independente do seu motivo. É um povo que anseia pela sua presença. E aqui eu quero fazer uma aplicação interessante que diz muito sobre o coração de uma pessoa. Ou seja, uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: aquilo que faz uma pessoa chorar, ela diz muito sobre o seu coração. Eu vou repetir. Aquilo que faz uma pessoa chorar, diz muito sobre o seu coração. E quando nós aplicamos dentro desse contexto, desses versículos, essa frase, nós podemos extrair duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte:
O que faz você chorar sendo você um cristão? E a segunda pergunta é semelhante a essa. Em se tratando das coisas de Deus, pelo que você chora? Repetindo. Aplicando esse entendimento sobre as lágrimas, sobre o choro e sobre o que há no nosso coração, nós podemos se perguntar o que leva nós como cristãos a chorar. Será que nós choramos apenas pelas bênçãos? Será que nós estamos chorando apenas por milagres? Não há nenhum problema em chorar pelas bênçãos. Não há nenhum problema em chorar pelos milagres. Pelo contrário, é importante clamar e pedir a Deus a sua intervenção divina. Mas devemos nos perguntar se o motivo do nosso choro é somente as bênçãos, ou se nós estamos realmente ansiando pela presença de Jesus, como está aqui nos versículos onde Jesus disse que o seu povo, a sua igreja, os apóstolos, eles chorariam e se lamentariam, ficariam tristes, e o mundo estaria alegre. Então, não há nenhum problema em chorar pelas bênçãos. O problema está em chorar somente pelas bênçãos. Está em chorar somente pelas bênçãos. Ou seja, aquilo que me convém. E não aquilo que às vezes o meu irmão precisa ou o mundo está precisando. Então, é importante rever esse ponto sobre aquilo que nos faz chorar. Diz muito sobre o nosso coração. Então, como Jesus falou, a igreja choraria. A igreja estaria em luto, a igreja suspiraria pela sua presença. Mas Jesus também fala sobre o mundo, ou seja, e o mundo? O que aconteceria com o mundo nesse exato momento? Com respeito à sua partida, com respeito à sua morte. Lembrando que isso também se aplica para os nossos dias, tanto para aqueles dias como para os nossos dias também. Ou seja, essa mensagem ela tem uma aplicação para os dias de Jesus, como também para os nossos dias. Naqueles dias o mundo se alegrou. Os falsos líderes, os fariseus, aqueles que entregaram Jesus para Pilatos, para ser julgado pelo governo romano, eles ficaram felizes com a morte de Jesus, achando que haviam sepultado a sua obra e o seu nome. Mas estavam enganados. Como eu disse, tudo fazia parte do plano de Deus. Mas e o mundo dos nossos dias? Com a partida de Jesus, com o fato de Jesus ter ascendido aos céus, com o fato da igreja estar em luto, suspirando pela sua presença, ansiando e chorando pelo seu retorno. Ora, Jesus disse que o mundo se alegraria. Ou seja, o mundo estaria em festa. E isso vem muito a dizer sobre os nossos dias, sobre esse exato período em que estamos aqui vivendo, que é o período do carnaval. Ou seja, perceba que as pessoas não estão realmente preocupadas com o retorno de Jesus. Ou seja, quer dizer que não importa o fato de Cristo ter morrido na cruz, de ter ressuscitado ao terceiro dia, de ter deixado o seu exemplo na terra e ensinado os seus seguidores a continuar praticando as suas obras até o seu retorno. Não importa o quanto se tem pregado há mais de 2000 anos que ele retornará após ter ascendido aos céus. Cadê esse Jesus? O mundo se pergunta. Cadê esse Jesus que esse povo tanto prega? Ou seja, o mundo está indiferente, está alegre, vivendo a sua vida, como se Jesus não existisse, ou se existiu, não passou de uma figura histórica.
Mas eu quero dizer que Jesus, ele continua vivo. Ele continua tão presente como nos dias dos apóstolos. Então, a postura da igreja é que Jesus diz aqui é que ela ficaria triste pela sua ausência, ficaria triste enquanto o mundo estaria em alegria. E nós vemos isso nos nossos dias. Ou seja, o mundo está alegre, continua festejando, continua curtindo e parece que a pregação não surte efeito algum. Parece que estão completamente insensíveis à mensagem de Deus. Então, continuando aqui o texto de João, capítulo 16, do versículo 20 a 22. O mundo, ele se alegrará. O mundo, ele estará em festa. Só que algo que eu preciso falar à igreja e a você que é inscrito no canal, que eu não estou dizendo isso sobre o mundo e continuar em suas festas, continuar em suas orgias, em suas bebedeiras, embora estejamos pregando, ou seja, o mundo vai continuar indiferente e que a palavra de Deus parece não surtir efeito. Eu não estou falando isso para desanimar você da pregação do Evangelho, para deixar você desanimado, dizendo, olha, não adianta você continuar pregando porque o mundo vai continuar em suas festas. Não é isso que eu quero dizer aqui. O que estou dizendo, na verdade, é apenas para reafirmar o que está escrito aqui no versículo 20, como um cumprimento das Escrituras Sagradas. Assim como aconteceu nos dias de Jesus, em nossos dias, aplicando para os nossos dias, o mundo também continua em suas alegrias, em suas festas. Então, tudo isso é um cumprimento da palavra de Deus. E até o fim, até o retorno de Cristo Jesus, ou até mesmo quando Cristo levar a sua igreja, isso vai continuar acontecendo. Eu quero ler aqui, só para confirmar o que estou dizendo, mais um versículo bíblico que está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 7 ao versículo número 11. Eu vou ler apenas o versículo 7, o versículo 8 e o 9. Não vou ler até o 11. Vou ler apenas o 7, o 8 e o 9. Mas se você quiser depois procurar na sua Bíblia aí, capítulo 11, versículo 7 diz assim: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E o seu corpo estará na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Olha o que diz o versículo 9. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Olha o que diz o versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão, ou seja, se alegrarão, farão festa sobre eles. Sobre eles quem? Sobre os que estão mortos. E quem é esses que estão mortos? Se você olhar aqui o tema do capítulo 11 de Apocalipse, fala sobre as duas testemunhas que estavam pregando, ou que vão pregar aqui nessa terra. Olha o que diz, continuando o versículo 10. E se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aí, se você quiser ler o versículo 11, depois fala sobre a ressurreição dessas 2 testemunhas. Então perceba que até mesmo quando Jesus levar a sua igreja, quando Jesus enviar as suas testemunhas aqui, elas vão ser mortas pela besta, seus corpos vão ficar na praça por 3 dias e o mundo não vai permitir que seus corpos sejam sepultados. Ou seja, eles vão querer que eles fiquem vendo aqueles corpos ali se decompondo ao ar livre. E enquanto isso acontece, o versículo 10 diz que eles vão se alegrar e vão mandar presentes, vão se regozijar e mandar presentes uns para os outros, porque consideravam que esses 2 profetas os atormentavam. E qual é o tormento que esses profetas causavam? Eles estavam pregando a palavra de Deus e convocando o restante da humanidade que estava na terra viva nesse momento, ou vai estar na terra viva nesse momento, para se voltar a Deus.
Mas até nesse exato momento o coração do mundo está duro. Mas, mais uma vez eu ratifico, eu não estou falando essas coisas, não estou dizendo que o mundo vai continuar em suas festas, mesmo diante da mensagem do Evangelho, para desanimar você. Não. Ainda existem pessoas que precisam ser salvas. Então continue, não desanime em sua mensagem, não desanime em sua pregação. Você que é profeta de Deus, que ministra a palavra de Deus, que é pregador da palavra de Deus, porque todo pregador do Evangelho é também um profeta do Evangelho. Você que é missionário, não importa onde você estiver, essa mensagem chegar até você nesse período de carnaval. Eu não sei qual tipo de festas existem no seu país, onde você está, mas continue pregando o Evangelho de Deus, continue ministrando a palavra de Deus. Então, voltando aqui ao nosso texto de João capítulo 16, perceba que o mundo ele se alegra quando algo acontece com a igreja do Senhor, acontece com aqueles que servem ao Senhor. Perceba que o mundo se alegra com isso, ou é indiferente a isso. Você já percebeu que quando morre uma personalidade famosa no mundo secular, você já percebeu como é noticiado em todos os lugares, em todos os veículos de transmissão de comunicação? Você já percebeu isso? Isso acontece numa rapidez tão grande. Morreu um ator do outro lado do mundo, o outro lado do mundo todo sabe do que aconteceu com aquele ator, como ele morreu, ou se estão investigando a causa da sua morte. Teve uma tragédia, um cara entrou atirando, e essas coisas bizarras no mundo que acontecem, e nós sabemos o motivo disso tudo. Ou seja, há um espírito das trevas trabalhando para que o coração do homem fique cada vez mais distante de Deus. Mas você já percebeu como o que acontece com o mundo é rapidamente noticiado com rapidez tremenda? Mas em relação à obra de Deus, é raro ouvir, digamos assim, uma tragédia que aconteceu com o povo de Deus. É raro ouvir alguém falando a respeito. Ou seja, se você dá uma pesquisada aí na internet, você vai ver que constantemente os cristãos no Oriente Médio estão sendo perseguidos, constantemente eles enfrentam oposição, violência, humilhação, mas isso pouco é divulgado, isso pouco é falado. Ou seja, os principais jornais não noticiam isso com constância. Raramente há uma matéria a respeito disso. E se não fosse as redes sociais em nossos dias, a gente jamais ficaria sabendo do que acontece com os nossos irmãos. Então tem essa diferença, tem esse contraste. É esse o ponto, até agora, que eu estou mostrando para você, entre a igreja e o mundo, entre a igreja que sofre, a igreja que fica em luta, a igreja que se entristece, e o mundo que continua alegre, continua indiferente às questões de Deus. Mas observe também que aqui no versículo 20, Jesus diz algo que traz esperança no nosso coração. Olha o que ele diz, versículo 20 ainda. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E essa a segunda observação que eu quero fazer aqui. Jesus dizendo à sua igreja, ele diz, olha, mas sempre tem um porém de Deus, sempre tem um mais de Deus, quando Jesus fala conosco. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia. Jesus aqui, ele faz uma promessa à sua igreja do passado, ou seja, para aqueles dias, e também para a igreja dos nossos dias. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E foi isso que aconteceu naqueles dias. Quando ali ao terceiro dia Jesus ressuscita e vai ao encontro dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Nós temos ali a passagem de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, onde conta que Jesus aparece a dois de seus discípulos, ou seja, diz assim, eis que no mesmo dia dois deles iam para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, a 60 estádios, cujo nome era Emaús.
iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido e a respeito dos últimos dias, quando Jesus se aproximou e ia com eles. Observe que esse é o momento em que se cumpre o que Jesus falou, que a tristeza deles se converteria em alegria. Jesus estava dizendo, olha, é o seguinte, vocês vão chorar, vão se lamentar quando eu for crucificado. É isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto. E depois que vocês ficarem tristes pensando que tudo acabou, eu vou reaparecer. Aleluia. Eu vou voltar. Ele faz uma promessa no versículo 20 e no versículo 21 ele usa o processo do parto da mulher como uma simbologia para a sua ressurreição e para a igreja dos nossos dias, para o seu retorno. O versículo 21 diz assim, e a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a sua criança, já não se lembra da sua aflição, do seu sofrimento, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Aí, versículo 22, ele continua dizendo, assim também vocês agora, na verdade, têm tristeza, mas outra vez eu vos verei e vosso coração se alegrará. Isso se cumpriu naqueles dias e também vai se cumprir nos nossos dias também. Mas por que Jesus ele usa essa simbologia do parto da mulher? Porque essa simbologia ela envolve alguns elementos. Nós podemos citar a dor como o primeiro evento, o que faz parte desse processo do parto, o lamento, ou seja, as queixas ali, a reclamação, a expectativa do que vai acontecer e, por fim, com o nascimento da criança, a alegria. São esses 4 eventos que estão presentes nesse processo, no processo de parto da mulher e que Jesus usa para exemplificar o que iria acontecer com a igreja em relação a ele. Então, nós estamos nessa linha de tempo, nós estamos nesse período aqui em que a igreja ela sofre, vendo e sabendo que os dias eles antecedem a volta de Jesus, as catástrofes, as violências. A igreja sofre com isso, está em expectativa do que vai acontecer, do que está acontecendo, diante daquilo que Jesus havia dito. E por fim, o último evento para onde nós estamos caminhando, a alegria que a igreja vai ter ao se encontrar com Jesus na sua segunda vinda. Então nós temos aqui no processo de parto esses 4 eventos que definem, que revelam todos os eventos da igreja em relação a Cristo. A mulher, quando está para dar luz, ela sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois ela se alegra porque vê que nasceu um homem ao mundo. Esse homem que vem ao mundo, na verdade, aqui é Jesus, que é a criança que nasce ao mundo. Essa simbologia que Jesus usa a respeito dele. Ou seja, a mulher está com dor de parto. Ou seja, os eventos estão mostrando, estão revelando que Cristo está para nascer, Cristo está para vir ao mundo. E foi isso que aconteceu naqueles dias e também vai acontecer em nossos dias também. Aí aqui no versículo 22, finalizando, Jesus diz assim, assim também vós, agora na verdade tenho tristeza, mas outra vez eu vos verei e o vosso coração se alegrará. E essa alegria ninguém vos tirará. Eu fecho a minha Bíblia aqui para destacar o último ponto, que é o fato de que ninguém pode tirar a alegria da igreja. Ninguém pode remover a alegria da igreja. Jesus, ele foi naqueles dias, 3 dias ali sepultado, depois ele retornou, a igreja se alegrou, e essa alegria deve permanecer entre nossos dias. Ninguém pode retirar a alegria da igreja, porque ele falou que ia voltar, e ele voltou dos mortos. E ele foi aos céus, e disse também que retornaria uma segunda vez, e ele vai voltar, e vamos nos alegrar. Ele disse o seguinte, e eu vos verei novamente, e a vossa alegria, essa alegria final, ninguém tirará de vocês. O que eu quero dizer aqui nesse último ponto é que ninguém pode tirar a alegria daquele que espera em Deus, daquele que tem esperança em Deus. O último ponto que eu quero destacar. Então, o primeiro ponto a igreja é um contraste com o mundo. Segundo ponto, Jesus, ele vai voltar. Terceiro ponto, a nossa alegria final, ninguém tirará. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter sempre a expectativa
e os olhos fixos em Jesus. Então, se Deus quiser, nos vemos na próxima gravação. Amém?